Yes, you make me believe there is something in your eyes. Got me addicted, hypnotized. Make me wanna love you in the good way. Olá, internautas do canal Política com Visão. Aqui é Ricardo Soares. Eu estou aqui na cidade de Cajazeiras, diante dessas duas potências na área da advocacia, doutora Riviane e doutora Liliane. Estamos aqui hoje, dia 7 de março de 2024. Estamos aqui nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, amanhã sexta-feira, dia 8 de março. Eu já falo aqui com a doutora Riviane. Doutora, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal Política com Visão. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Ricardo por esse convite e por estarmos aqui para debater esse importante tema de suma importância que diariamente devemos conversar, ouvir, falar sobre a mulher, sobre o Dia Internacional, porque é necessário falarmos sobre esse debate. Eu vou passar para a doutora Liliane. Então, é desde já agradecer a presença de todos e estamos aqui para contribuir para esse importante tema. Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez no programa Política com Visão, de Ricardo Soares. Nesse momento, né, a gente vai abordar um pouco a questão da mulher, dos avanços, né, nesse dia, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que no dia 8 de maio. Então, assim, a gente acaba pegando esse dia e fazendo uma retrospectiva. É um dia que as pessoas usam muito para comemorar, para celebrar. É uma questão interessante, é uma abordagem interessante, mas, assim, o dia também é um dia de reflexão. Reflexão acerca do que ele simboliza. Esse dia ele simboliza, assim, uma luta, né, uma luta de várias gerações realizadas por mulheres. Essa luta começou principalmente no contexto da Revolução Industrial. É uma luta voltada especificamente no começo, né, no começo dessas lutas e no começo de todo esse movimento feminino. Era no âmbito do trabalho, né, nas questões de degradantes nas quais as mulheres eram submetidas no trabalho. Então esse dia ele foi evoluindo até que ele se somou a questão, né, ultrapassou essas questões trabalhistas, e hoje em dia a gente vê um dia no qual se pauta a questão de desigualdade de gênero, né? Não só no ambiente de trabalho, a questão da violência contra a mulher. Então, assim, ele só passou a ser um dia considerado, o dia 8 de maio mesmo, como o Dia Internacional da Mulher. Foi a ONU que pautou isso na década de 70, se eu não me engano. Então, desde então, a gente comemora essa data como Dia Internacional da Mulher. Muito bem, estamos nessa entrevista especial do mês que comemora o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, mas lembrando que não é só dia 8, nem é só em março, é todo dia. Esse dia tem que ser resguardado, lembrado, contra a violência à mulher, tá bom? Sou Ricardo Soares, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário e compartilha os nossos vídeos. Doutora Riviane, amanhã, dia 8 de março, é uma data mundial, Dia Internacional da Mulher. Eu pergunto, as mulheres têm alguma coisa a comemorar? Porque uma coisa é o dia, uma coisa são as festas, uma coisa é a realidade. Na visão da senhora, as mulheres têm o que comemorar amanhã? Nós temos sim o que celebrar, porque não estaríamos aqui nesse momento conversando, até mesmo ouvindo. Vocês tiverem pergunta, fiquem à vontade, sigam o canal de Ricardo Soares, porque, conforme a doutora Liliane bem explicou, para que a mulher, hoje, para que possamos estar aqui conversando, foram diversas lutas. Quantas mulheres tiveram que falecer? Não foi fácil. Então, foram lutas, desafios, tiveram que ir lá, diversas revoluções, tiveram que ir para as ruas para buscar seus direitos. Direitos trabalhistas, direitos de realmente trabalhar, direito de sair de casa, de voto. Então, assim, nós temos sim o que celebrar, mas temos muito o que refletir, porque mesmo com tantos direitos garantidos, nós temos muito ainda o que melhorar como sociedade. Diariamente, escutamos diversos relatos de violência, ou já vivenciamos, ou conhecemos alguém que vivencia isso. Então, como mulher, como mãe, como advogada,
eu aconselho, falem, denunciem, temos os canais de atendimento 180, 190. Inclusive hoje nossa conversa vai ser pautada em algumas fotos, porque temos a legislação que é de suma importância, só que a gente trouxemos algumas fotos que nos remetem a situações tanto de violência quanto de caminhos que podem ser traçados para que possa encerrar esse ciclo. Muito bem. Muito bem, nós estamos aqui nessa entrevista especial. Doutora Liliane, a cada 30 minutos, segundo dados, uma vítima de violência doméstica pede medida protetiva, somente aqui no estado da Paraíba. Aí eu pergunto à senhora, explique para os internautas o que é a Lei Maria da Penha e o que é a medida protetiva, quando pode ocorrer a medida protetiva. Pronto, gente. No quesito, a Lei Maria da Penha, ela foi uma lei, se eu não me engano, ela vai fazer 30 anos, não é isso? Não, hoje ela está com 17 e em agosto ela completará 18. Perdão pelo erro, gente. Vai entrar na maioridade. Equívoco. A lei ela vai se tornar maior de idade, a Lei Maria da Penha. Ela foi assim, né, implementada no âmbito como a gente bem sabe, né, leva o nome da pessoa que foi vítima, né, que sofreu diversas agressões de diversos âmbitos, que foi Maria da Penha. E ela é uma lei que ela se propõe, obviamente, a proteger uma pessoa, um indivíduo vulnerável, né? Diversas leis a gente tem, diversas leis no Brasil, no ordenamento jurídico, como é o Estatuto do Idoso, né? Que se propõe a proteger o indivíduo vulnerável, que é o idoso, e a Lei Maria da Penha, ela se propõe a proteger o indivíduo vulnerável, que é a mulher, especificamente no âmbito das relações domésticas, né? No âmbito do lar. Que foi isso que pautou essa criação, né, dessa lei. Então, ela previu também a questão, ela foi evoluindo até que ela passasse a prever as medidas protetivas que a gente tem acesso hoje, né? Então, assim, a gente tem... Além disso, ela prevê também tipos de violência, né? Ela já evoluiu e já estamos evoluindo, não tratamos apenas da violência física, né? Já temos outros tipos de violência também que a lei abarca. E as medidas protetivas, elas são medidas protetivas assim que elas têm um caráter de urgência. A mulher ela pode requerer essa lei quando ela estiver passando por algum dos tipos de violência, que são 5, né, elencadas na lei, requerer essa medida protetiva a qualquer momento. Porque os centros de atendimento, principalmente a polícia, né, você tem o número 180, que é um número que tem... ele tem um canal 180, que é um canal específico, assim, para o atendimento à mulher. Então, a qualquer momento, em qualquer horário, qualquer dia. O plantão é 24 horas. A polícia ou a promotoria, né? E daí eles repassam e fazem um pedido da medida protetiva no juizado, né? Destinado à proteção da mulher. E o juiz, ele tem no máximo 48 horas para deferir uma medida protetiva. Então, assim, é um instrumento bastante importante. Ele ajuda mesmo, assim, a proteger a mulher, proteger a integridade física da mulher, porque normalmente ela tem uma medida voltada para o agressor, né, no âmbito do agressor, ela vai estipular o afastamento desse agressor do lar, né, do ambiente onde a mulher se encontra, dos seus familiares, né, e pessoas do entorno. Então, assim, há uma proibição de aproximação do agressor, em primeira instância, né, para começar a proteção, né, dela. Muito bem. Doutora Riviane, nós somos sabedores, no caso eu que estudo Direito, a senhora que é advogada, doutora Liliane, a respeito da violência no âmbito familiar, principalmente direito da família, não familiar, que engloba família natural, pai, mãe, irmãos, família extensa, caso as tias. Vamos falar da família, na residência. O que caracteriza a violência doméstica? É somente a violência física? Que as pessoas pensam, não bateu, não tem marca. Como caracteriza a violência sem ser a física? Pessoal, a violência física, eu sempre informo que é o último grau. Mas nós são 5: moral, psicológica, financeira, a física, que já foi informada, e todas essas violências, cada uma tem um sentido, porque ela destrói um pouco cada situação. Então, a violência física é o ápice.
A partir do momento que chega a um empurrão, que chega a um momento de lesionar, espancar, é uma situação tão trágica que muitas vezes pode chegar ao feminicídio, que é o que a gente infelizmente vem ouvindo diariamente na mídia, principalmente no nosso sertão. Então, e temos a violência sexual. Então, falando um pouco sobre ela, a psicológica é aquela que você não vê uma marca, mas ela fica internamente uma ferida, a ponto da mulher ser diminuída. É mais difícil identificar, né? Exatamente. A ponto da mulher ficar desacreditada, desestimulada. Então, assim, tem situações, a gente trouxe algumas fotos, que muitas vezes vocês estão vivenciando e acabam não percebendo. Então, nessa foto, se vocês acabam vendo, tem uma de uma criança observando como se a mãe tivesse presa, encarcerada. E ela está realmente. Talvez ela esteja encarcerada dentro do seu próprio lar. Ela não consiga enxergar que existem soluções. Essa foto, para você, doutora Liliana, o que ele reflete quando você vê essa imagem? Essa imagem, se eu não me engano, eu tô vendo aqui o casal, né, assim, as marcas de agressão, né, de agressões nos corpos aqui, tá em ambos, né, tanto no marido como na esposa, provavelmente, ou nos companheiros, mas aí você tem a simbologia dessas flores, as flores para mim, né, não estão assim tão murchas, né? Acho que no contexto também de tipo assim, o que a gente planta, o que a gente fala, né? Daí tem a violência também psicológica e que nesse contexto também é por palavras, né? É a questão da violência moral também que simboliza isso para mim. Quando o homem ele passa a falar e a acusar a esposa, ou a companheira, o cônjuge, enfim, a pessoa com quem ele tem um relacionamento de certas práticas, ele profere geralmente essas palavras, né? Como o nome já diz, a violência moral, ela é contra a moral, é contra a honra da pessoa. Então, para mim simboliza assim, tanto a violência física como a moral, no sentido de violência física de fato, com a agressão, com a realmente surra, e a lesão física e as questões de xingamento, de atentado contra a honra da pessoa, né, acusações, palavras, diminuições, etc. E acrescentando, pessoal, a violência em si, a psicológica, como bem Ricardo já explicou, que acaba muitas vezes a gente não enxergando, mas essa ferida interna, essa situação, muitas vezes a mulher, ela não consegue identificar, mas aquelas palavras, aquelas frases que muitas vezes lhe magoam, você não vai sair hoje você não está bonita, como você pode fazer isso? Você não é capaz. Você não consegue, você não é capaz. Então não permita, não permita, porque assim, nós mulheres, nós temos todo um contexto e muitas vezes precisamos ser perfeitas, estarem bonita, apresentar, cuidar da família, dos filhos. E o que que acontece? Há muita cobrança. Muita cobrança. Então, eu, como mulher, hoje, eu sinto e necessito dizer que é necessário que possamos ser não só compreendidas, porque devemos ser compreendidas, mas respeitadas. E voltando falando sobre violência, a violência sexual, no qual você, no âmbito da sua residência, com quem você muitas vezes decidiu passar uma vida e acontece essa situação. Ah, eu sou casada, eu tenho direito. Não é não. Se você não está com interesse naquele momento de ter uma relação com seu companheiro. Pode trazer estupro, né? Exatamente. Então, assim, se eu digo não, o mínimo que ele tem que fazer é me respeitar. Ah, mas ele não ficou satisfeito. Tudo bem, se ele está insatisfeito, ele tem que respeitar a sua decisão. E se porventura continuar e você vier a ceder, é um estupro. É um estupro no qual você vai se sentir, geralmente, a pior pessoa. Vai ser uma situação muito trágica. Mas então o que eu aconselho a falar? A procurar conversar com quem você pode confiar. Procure as DEANs, as delegacias especializadas. Fale com os delegados. Procure os centros de atendimento como o CRAM,
O CRAM vai lhe receber na sua cidade. Aqui em Cajueiro estamos de portas abertas para recebê-lo de 8 às 12 horas. Também tem os canais de comunicação também pela internet. O que devemos fazer é não se calar. Não se calar e procurar meios para sair. Tem uma outra foto, daqui a pouco eu vou mostrar, que para mim eu vejo de uma forma, mas talvez Ricardo, doutora Liliane, veja de outra forma. Mas vamos dar continuidade. É, é, essa foto que eu mostrei para vocês, que tem eles com a flor na boca, eu entendi aqui que aparentemente eles vivem uma vida de farsa para a sociedade, tão bem no meio social, mas na verdade eles são isso aqui: pessoas tristes, sem voz, sem vez, né, sem direitos, oprimidas e sem rosto, sem identificação. São as pessoas que estão omitindo um crime. Pessoas que não têm direito, não têm coragem de denunciar. Então denuncie, como foi falado aqui, você tem direito e dever de denunciar. A diferença, a mudança está em você que está sendo a vítima. Jamais o que está promovendo o agressor vai denunciar ele. A parte interessada é você, tá bom? Estamos aqui no canal Política com Visão com Ricardo Soares, nessa tarde de quinta-feira, recebendo essas duas potências que é a doutora Viviane e a doutora Liliane aqui no nosso canal Política com Visão. Doutoras, pela história da humanidade, os patriarcas, se a gente vê a história, né, quem crê na Bíblia, lá vem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, aí vem as tribos, aí a população, vem Noé. Quem crê na evolução, vem ali o Homo sapiens, aí vem a evolução do ser humano, mas sempre a mulher está em segundo plano. Aí nós vivemos num mundo moderno que, infelizmente, ainda tem outros países que não aderem à igualdade de pessoas. E nós temos uma grande problemática hoje ainda, estamos nesse século já, de evolução, que é o poder financeiro que o homem tem sobre a mulher. Então, muitas mulheres não denunciam, muitas mulheres não saem da situação porque dizem assim: se eu sair, eu vou para onde? Eu queria que a senhora explicasse para as internautas como fazer uma mulher que é dependente 100% do marido, tem filho, ele usando essa oportunidade que ele tem, esse oportunismo, oprime, maltrata, faz o que quer, porque se você sair daqui, você não tem ninguém por você. Existe alguns órgãos de proteger, de acolher essas pessoas, doutora? Sim, inclusive, doutora Liliane, fica facultado para que possamos. O que ocorre? Aconteceu da mulher decidir permanecer em casa e cuidar da sua residência, tudo bem, cuidar dos filhos sem problemas, mas acontece o contexto de violência e muitas vezes ela se pergunta: o que eu faço? Para onde eu vou? Como proteger meu filho, já que somos dependentes financeiramente dele, do agressor, da pessoa que deveria estar lhe protegendo, mas está lhe oprimindo e está lhe destruindo? Primeiro ponto: existe casas de acolhimento, a qual vai lhe auxiliar a sair dessa situação de vulnerabilidade. E a medida protetiva de afastamento do lar vai retirá-lo da sua residência. Mas você pode se questionar: e agora, doutora, como eu vou dar subsistência à minha família? Como eu vou cuidar do meu filho? Como eu vou me manter? Inicialmente, o primeiro passo, você vai ser encaminhado para um centro, os CRAs, para que você possa ter um benefício de uma cesta básica. Você também, caso não seja usuária, não tenha o Bolsa Família, você vai fazer esse procedimento para se enquadrar, estando dentro dos requisitos do Bolsa Família. Essa rede de apoio, inicialmente, tanto se você decidir sair da sua residência ou permanecer na sua residência. Mas uma coisa tenha certeza, muitas vezes você diz: eu estou só. Porque algumas vezes a família acaba se afastando por inúmeras situações. Mas tenha certeza que a partir do momento que você decidir sair e encerrar, fácil não será. Mas o primeiro passo dando, vão existir dificuldades? Existirão. Mas vocês não ficarão só. Não ficarão só, a família com certeza vai auxiliar. Existirão projetos, programas, esse de acolhimento,
todas as refeições, tanto dos filhos sendo menores de idade, quanto da vítima e outras situações. Então, assim, financeiramente, sendo dependente, primeiro passo, comece a fazer cursos de aperfeiçoamento, buscar tentar sair dessa situação. Outro ponto, principalmente cuidar da saúde mental, porque com certeza não é de hoje. Eu digo que a violência em si, ela vem de uma situação a longo prazo que vai chegar um momento de dizer, eu não consigo, eu não suporto. Ou você diz assim, eu não mereço, e não merece. Tenha certeza que não merece. Tem uma foto que me retrata um pôr do sol e uma mulher caminhando. Você não vai identificá-la, mas quando você vê, você pode se enxergar nessa mulher. Talvez esse caminho dela seja um caminho, um pôr do sol que ela está voltando para casa, ou que ela está decidindo que não vai mais permanecer nessa violência. Violência esta que já muitas vezes tirou tanto e tanto dela. E uma coisa, pode ser eu, pode ser você, mas uma coisa é o essencial e o principal, não permita. Dê o primeiro passo, busque ajuda, porque tenha certeza que você não está sozinha. Muito bem. Conta-se uma história de um homem, ele morava num sítio, teve uma grande chuva que estourou lá a barreira lá do açude, e ela começou a invadir a cidade lá, e os moradores saíram, e ele ficou lá. Eu vou pegar uma foto, porque acho que não. Aí ele subiu na mesa, e a água subindo, a água subiu na mesa, ele passou pro telhado, a água foi subindo, chegou no telhado, aí chegou um helicóptero para salvar ele, jogou uma escada. Aí a água veio e levou ele. Aí disse que ele morreu, foi prestar conta com Deus. Aí disse, Deus, você é o culpado. Você não me salvou. Eu estava lá, naquela inundação, eu entrei em casa, você é o culpado. Aí Deus falou para ele, ó, eu mandei para você a mesa, eu botei para você o telhado, ainda mandei a escada do helicóptero. Você é o culpado. Então, você, mulher, tá aí os órgãos, estendendo a mão para você. Então, você só fica na situação que você está se você quiser. Então, existem os órgãos de proteção, existe os telefones, você liga anonimamente e tem para onde você tem lugar para você ir. Você sair dessa escravidão, tá bom? Ricardo Soares, Policonvisão, estamos nesta tarde aqui em Cajazeiras falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Doutora Liliane, nós tivemos aqui a foto, como a doutora falou, a mulher vendo o pôr do sol, pensando na situação da vida dela. Eu vejo um bom sinal quando ela começa a pensar. E aquelas que não pensam, acha que tem que ser daquela forma. Então eu acredito, eu perguntar à senhora, se essas medidas teve uma evolução em relação à mulher saber o valor dela? No sentido das medidas protetivas? Sim. Assim, eu creio que hoje em dia, graças à internet, graças à difusão da informação, assim, muitas mulheres elas sabem. Elas acabam tendo a informação do que é que essas medidas abarcam, né? E como a doutora falou, assim, a gente tem contato com pessoas que pedem a medida protetiva, como eu falei, né? Assim, obviamente você denuncia, você vai na polícia, o atendimento é de pronto, você preenche um formulário no qual vai ser inquirido se aquela pessoa, as atitudes daquele agressor dentro do lar, né? Então, assim, há pessoas que sabem que a violência psicológica, ela vai ensejar o direito de uma medida protetiva. Então, eu acho que muitas pessoas elas estão tendo mais esse conhecimento. Essa difusão do conhecimento está sendo muito grande, graças também às campanhas realizadas nesse período, né, do ano. Eu acho interessante também o fato de que de uns anos para cá, esse período do ano, essa semana da mulher, ela passou a ser voltada mais para a pesquisa da informação. Para mim, assim, a informação é tudo, basicamente tudo em vários contextos. Então, assim, você ter conhecimento dos seus direitos é uma coisa muito importante. Felizmente, a gente passou um pouco da ponte capitalista de dizer assim, chega o dia da mulher, então as lojas vão lucrar bastante, que é uma coisa boa para o comércio, né? E aquela questão de usar rosa, de dar flores, que
é viável, tem seu fundamento em um âmbito, mas a gente precisa também da informação em outro âmbito, que é o que vem acontecendo de uns anos para cá, por causa dos movimentos, felizmente. Então, assim, a mulher, tanto essa mulher que tem esse conhecimento da medida protetiva, na minha opinião, ela também tem que procurar uma emancipação financeira. Nesse contexto, até como a doutora Riviane tinha falado, quando a mulher ela não pode, né, quando ela tem que ela pede uma medida protetiva, o agressor é afastado de casa e ela não tem condições, né, ela não tem condições de ter de ficar no sustento do lar, dela sozinha sustentar o lar, sustentar filhos. Inclusive, a lei prevê uma possibilidade, né, de acordo com a renda do agressor, de acordo com as situações, aferindo o caso concreto, de ele pagar um subsídio para a mulher enquanto ela ficar em casa. Porque uma pensão, uma espécie de pensão. As medidas já podem ser requeridas. Exatamente. A pensão alimentícia, seja para os filhos, dependendo do contexto em si, a mulher esteja dentro da sua residência, cuidando do lar, vai ser inserido no mercado do trabalho. Exatamente. Então, é essencial procurar tanto as DEANs, quanto também tudo que possa me oferecer proteção, quanto também acompanhamento psicológico, financeiro, mas principalmente compreender que não está sozinho. E nesse âmbito de requerer esse afastamento e também requerer já essa proteção nesse sentido financeiro, vai ser analisado, podendo ser deferido, essa medida vai ser deferida para que você possa ter o mínimo de segurança e o que sendo a medida deferida e o agressor, ele vindo a recorrer, porque ele pode contestar, constituir advogado. Então, assim, sempre tenham pessoas de sua confiança, sempre procure profissionais de sua confiança, sejam advogados no qual você pode estar explicando toda essa situação e eles podem estar lhe orientando, porque, assim, dentro de uma relação familiar, tendo o contexto da violência, seja um divórcio ou um reconhecimento de solução de união estável, vai ter muitas situações que você deve ter o conhecimento sobre pensão alimentícia, que pode requerer dentro dessa medida protetiva, no momento que você esteja na delegacia e requerer essa medida de urgência para lhe proteger, também já explicar dessa sua necessidade neste momento e principalmente dar o primeiro passo. Não consegui na delegacia, não me sinto confortável, procura um centro, o CRAM, e vai ser acompanhado para que você faça isso. O que você não deve permitir é chegar nas estatísticas. Não permita que você seja um número. Não permita que, além da sua vida, a vida de sua família, não permita ser calada, não permita ser julgada, não permita acharem que a culpa foi sua, porque assim, é vítima, independente da situação. Às vezes você não consegue enxergar que existe um caminho, mas existe. O primeiro passo é conversar com pessoas de sua confiança. Muito bem. Doutoras, hoje pela manhã, eu acessando as redes sociais, porque a gente tem que ver a notícia, a forma que ela está sendo colocada. E eu vi hoje aquela Elisa Samud, aquele caso do goleiro Bruno, ela falando com um repórter, dizendo que estava com medo do goleiro Bruno, já entrou com a medida protetiva, mesmo assim ela estava com medo, e se acontecesse alguma coisa com ela, ele era o culpado. No momento que nós estamos vivendo hoje, uma prévia do Dia Internacional da Mulher, essa mensagem eu entendi ela com dois sentidos. Um sentido que existe a lei, um outro que ele não tem efeito. Porque no caso dela, ele foi afastado, foi proibido, mas executou segundo aí o que foi julgado, julgado. Na verdade, foi até posto em liberdade porque passou o prazo. Mas aí, então a senhora vê essa mídia quando fala dessa violência doméstica mais para afrontar a própria lei ou dizer que a lei funciona, doutora Regina? Entendeu a minha pergunta? Compreendi. Olha, nessa situação em si, a lei funciona. Se ela não funcionasse, ela não traria tantas informações necessárias, não conscientizaria tantas vítimas. O caso de Elisa, como infelizmente de inúmeras mulheres que já foram assassinadas, até mesmo
Tivemos aqui no nosso sertão três vítimas, 3 famílias. Eu digo que não é só a família, é a sociedade em si, somos nós que perdemos. Então, a partir do momento que ela está buscando sim uma proteção do Estado. Só que, infelizmente, o agressor, ele, nesse caso de Bruno, ele, infelizmente, não agiu dentro da lei, cometendo esse ato bárbaro, que, infelizmente, nem corpo teve para sepultar. Talvez, mesmo com o filho, com toda a circunstância, todo o apoio da família, é um filho que não teve sua mãe presente. E toda a mídia traz essas informações, cada um pensa de uma forma, ao meu ver, traz as informações no sentido de mostrar que ela buscou e, ao mesmo ponto, ele não agiu corretamente, porque, assim, a lei está lá para coibir, mas, ao mesmo tempo, eu posso infringi-la e ser culpado. Ele teve sua penalidade, infelizmente, os prazos processuais trouxeram ele à liberdade, mas uma coisa eu tenho certeza, ele tem a vida, mas ele não tem a liberdade. Ele pode estar, sim, sobrevivendo, que eu acredito que vida ele não tem. Porque a partir do momento que você está decidindo tomar uma atitude brusca dessa, você também está matando a si mesmo. Porque socialmente você não é bem quisto. Você está destruindo sua família. Você está destruindo, deixando de ser pai. Porque eu tenho certeza que esse filho não enxerga como pai. Uma lacuna irreparável. Porque o tempo, ele pode passar o tempo que for, ele não vai olhar ele como pai, ele vai olhar ele como assassino. Então, assim, você como homem, você tem que se enxergar e entender. Se ela disser não, é não. Se você acha que ela está atingindo além, você procure afastar-se e se conscientizar que ela não é sua, que ela não é propriedade e você não tem direito nenhum sobre ela. Assim, um adendo eu vejo muito pelo viés também das relações de poder, né? Por exemplo, tanto o goleiro Bruno como outros jogadores que a gente viu aí, que a gente tá vendo o que tá acontecendo, né? O caso Robinho, o caso Daniel Alves, já tem uma relação de poder meio que inerente a essa relação homem-mulher, né? Que, como bem falou o Ricardo, historicamente a gente vive numa sociedade patriarcal. Então, assim, você tem essa relação do pátrio-poder, tanto que até esse termo que a gente usa no mundo jurídico, né, que é o poder familiar, mas vem de pátrio, que vem de pai. Pelo fato de que, historicamente, era o pai, era o homem que detinha o poder familiar e o controle familiar. Então, assim, a gente tem esses resquícios, até hoje, na sociedade, da visão de que o homem detém mais poder dentro da família e dentro da sociedade, né, é uma coisa, assim, que as pessoas enxergam de uma maneira inata, basicamente, como se fosse inato a elas, assim, na sua vivência e etc. Esses homens, além de serem homens, aí a gente tem diversos tipos de violência, né? Que foi o assassinato brutal, ele mesmo, supostamente, Bruno não executou, ele mandou pessoas que executarem, mas talvez pessoa que ninguém iria descobrir. E Daniel Alves e Robinho foi uma questão de violência sexual, né? Contra o corpo da mulher. Eles enxergam o corpo da mulher como algo totalmente violável. Então, aí você tem pessoas com poder duplo. Tanto aquele poder de ser homem, né, ele achar que ele tem um poder sobre o corpo da mulher, sobre a mulher, como o fato deles serem pessoas financeiramente muito abastadas, né, ganharem muito dinheiro. Então, assim, não, provavelmente o que eu vou fazer vai ficar por aqui, eu vou sair impune disso, eu tenho muito dinheiro. Aí essa questão dessas relações de poder entre as mulheres, a gente vê, inclusive, no âmbito do trabalho. Assim, uma coisa que Ricardo propôs, assim, falou pra gente sobre as questões do avanço, dos avanços, né, da mulher na sociedade. Eu vejo que nesse âmbito, tanto a questão do corpo da gente, né, dessa questão da gente ter o poder do nosso corpo, que, como eu falei, ainda não é, conforme algumas coisas avançam, complexidades e problemas avançam junto, né? Então o direito tem que estar ali correndo atrás, na minha concepção. Então, assim, agora no ambiente de trabalho, a gente vê que, tipo, um dado que eu tava vendo especificamente sobre a profissão da gente, né? As mulheres advogadas, basicamente, você não tem uma equidade de posicionamentos e de alocação dessas mulheres no mercado de trabalho. Porque é um mercado, apesar de ter mais mulheres advogadas do que homens no Brasil, mas no quesito de empregabilidade e de estarem inseridas no mercado de trabalho, de terem confiança de ter um escritório, de estarem realmente inseridas no escritório grande como sócias,
um percentual mínimo. Chega a ser, assim, 20% de mulheres sócias em grandes escritórios, ocupando posições seniors, né, que é mais, assim, posições mais altas no escritório desse tipo, né, não é a realidade daqui da cidade de Cajazeiras, mas de outras cidades, né, cidades nas quais tem escritórios desse porte. Então, assim, mulheres em posições de poder, numa hierarquia um pouco mais alta, no topo de uma cadeia de trabalho, também ainda não chegamos nesse ponto, ainda tem muito o que avançar, né? Então, é uma data que também a gente para refletir sobre isso, né? Não só sobre a violação do corpo e da vida da mulher, mas também a violação financeira, né? No sentido de não permitir, da sociedade ainda não conseguir permitir, e a própria mulher acabar também não se enxergando como capaz de ter uma emancipação financeira, e evoluir nesse sentido. Muito bem, Ricardo Soares, canal Político com Visão, aqui com as doutoras Viviane e Liliane, aqui hoje, nessa semana de Internacional da Mulher. Falando em mulher, falando na sensibilidade da mulher, notícia internacional no bate-papo jurídico. A França, doutora Viviane, ela inseriu na Constituição o direito ao aborto. A senhora, você concorda a mulher ter direito sobre o corpo de um filho que foi gerado, ela determinar, eu não quero, em relação à legalidade, porque nós sabemos que o aborto é permitido no Brasil em 2 casos, né? Estupro e ser anicéfalo, né? Essa parte aí. Mas, na França, o país que coloca o aborto, a legalidade, na Constituição da França, isso foi um avanço para a mulher em relação à Europa, a Europa desenvolvida, a Europa histórica. A França acertou em liberar essa lei no país de lá? Olhe, é uma situação muito complexa você falar sobre o aborto em si, mas tem a discussão, inclusive, que está ocorrendo no Brasil, ainda está sendo decidido junto ao STF sobre isso. Quando se fala no aborto, sempre fala das mulheres, que as mulheres abortaram, que as mulheres fizeram isso, e nunca trazem dados de quantos e quantos homens abortam diariamente, a partir do momento que ele abandona essa mulher, a partir do momento que ele não assume a responsabilidade como pai. É uma situação muito complexa você chegar a ponto de decidir sobre algo. Sempre tem estudos sobre isso. Nada você vai falar sem ter uma situação em si, estudos do corpo, das situações, porque trata-se esse aborto em si, quantas semanas, qual a situação específica. Então é necessário investigar essa legislação francesa, é necessário maiores estudos para que a gente realmente, pode ser até um momento, um ponto a ser trabalhado e discutido em outro momento. E assim, para o Brasil, tem diversos estudos, tem diversas vozes, tem diversas, a situação do feminismo, o como essa mulher pode vir realmente tentar resolver de outra forma, seja através de adoção, seja através de outro sentido. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela, a partir do momento que decidir, tendo autorização diante dos casos da legislação brasileira, que é do estupro ou do anencéfalo. Nem nessas circunstâncias tenho certeza que será fácil para ela. Porque, assim, falar, a gente está aqui falando. Só que a gente, se você conseguir conversar com alguém que vivenciou essa situação, esse sofrimento, principalmente diante de uma violência sexual, mesmo amparadas juridicamente, quantas e quantas mulheres precisaram recorrer à justiça para terem essa sua decisão. E quando elas decidem que vão permanecer com o filho, não nos cabe julgar, porque cada uma sabe, é uma situação muito difícil, muito complexa realmente, adentrar isso. Tem questões de cunho religioso, você tem sua opinião, eu tenho a minha, mas cada uma sabe o que passa, a cultura e tudo isso. Então, sobre a legislação francesa, eu vou deixar isso em off para que em outro momento a gente possa debater sobre isso. Sobre a brasileira, tem toda uma circunstância de quantas semanas e tudo isso. Há um movimento em si que tem 2 vertentes ou mais vertentes. Então esse ponto é um ponto muito complexo com relação à mulher e principalmente a mulher que já vivenciou isso ou que infelizmente chegou a fazer isso. Então é um ponto muito complexo, a gente pode conversar realmente, debater, esclarecer, acolher, que não é fácil uma situação dessa.
Doutora Liliane, seu posicionamento a respeito da liberação, né, entre aspas, a inserção do direito do aborto na França. Pronto, agora, assim, concordando com a doutora Riviane, porque, assim, a questão cultural, vamos falar assim, vamos fazer um comparativo com o Brasil, né? Aqui Com licença, doutora, mesmo... com licença. Comparando França com o Brasil, a gente vê que, né, aqui o estado de vulnerabilidade, a pobreza, né, a mulher. Mas na França é um país histórico, é um país que a renda per capita, o euro, aí tem essa diferença cultural, financeira. Aí, diante da situação, né, ela coloca na lei, o Congresso aprova, né, e está lá, o aborto vai ser inserido na Constituição. Aí a doutora Riviane deu o parecer dela e o parecer da senhora também em relação a essa situação, o direito da mulher de dizer assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Entre aspas, nesse contexto, assim, dizer assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, e tem essa questão, né? Muita gente pauta isso. É polêmico, né, Esse doutor? um assunto muito polêmico, não é à toa que o STF aqui ainda não está conseguindo realmente pautar isso, e constantemente, acho que foi o ministro Barroso que falou que ainda não é o momento, né, no Brasil, para essas questões. Pelo fato de que você tem toda aquela questão, né? Assim, eu vou acreditar que a vida ocorre a partir da alimentação. A vida ocorre, né, só a vida a partir do desenvolvimento cerebral, quando há atividade cerebral do feto. Então, a fecundação. Isso. Aí a gente tem, assim, países que acabam realmente se apegando mais à questão científica. Acredito que a França seja nesse sentido. Também tem que avaliar como assim, os requisitos lá na questão para a realização do aborto. Porque alguns, e como é o caso do Brasil também, a proposta é o seguinte: passar dessas duas situações, desses dois, o feto anencefalo e o estupro, e a mulher poder decidir realizar o aborto até 3 meses, 12 semanas, 14 semanas, alguma coisa assim desse tipo, que eu não me vem agora direitinho o número correto de semanas, que é até então não há a geração do sistema nervoso do feto. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem a situação de que se discutido o quê? Que uma grande... Vamos trabalhar com dados, né? Um grande percentual de mulheres afirma que acabou engravidando, e a gente vê mais mulheres de baixa renda engravidando, mesmo usando contraceptivos, que eles não são tão eficazes. Então, assim, num percentual X alto de mulheres afirma que engravidou nessas circunstâncias, e também pelo fato de que tantos por cento das gravidezes não são planejadas. Então aí você tem uma questão de vulnerabilidade. Normalmente são mulheres muito vulneráveis financeiramente, e elas aí, nesse contexto, a lei quer abarcar as pessoas nesse sentido. Não é no sentido de dizer assim, eu vou abortar quando eu bem quiser, porque aborto é uma coisa maravilhosa de se passar. Não, com certeza é um procedimento muito, muito ruim, muito invasivo. Não é uma questão moral que acho que as pessoas abraçam assim com tanta facilidade, porque a gente tem a moral muito conectada com a religião, né? Assim, acaba que tem muito essa conectividade. Então eu acho que não é fácil. Tanto a França como a Argentina também pautam muito isso, né? Então aí, nesse contexto de legalização, vários estados nos Estados Unidos, eles tinham essa questão do aborto legalizado, deu uma retrocedida de uns anos para cá, alguns voltaram a... Eu acho que o Miller é desfavorável ao aborto, por exemplo, da Argentina. Da Argentina. O Milei, porque agora ele é conservador, né? Assim, ele é muito conservador. Então, assim, é uma visão que a gente considera, é conservadora, mas, assim, realmente não cabe a gente, assim, ver se foi aprovado, foi um pleito da sociedade, né? Foi uma questão de vontade da sociedade naquele determinado momento. Se posteriormente tenta ver isso como uma política pública e viu que não dá certo, aquilo pode ser, de alguma forma, pelo meio do voto, pelo meio dos nossos políticos que a gente elege, né, para legislar para a gente, isso pode ser revogado. Como eu falei, em alguns estados dos Estados Unidos, eles voltaram atrás com algumas leis nesse sentido. Então, é uma questão que eu vejo assim, que cabe a quem necessita. Não, é como diz a história. Eu posso não usufruir desse direito, mas eu defendo quem necessita usufruir, né? Assim, eu defendo o direito da pessoa, dela se expressar, dela, se ela precisar desse tipo de serviço, nesse caso, ela dentro da legalidade, talvez, né? Mas realmente é muito polêmico, porque tem um choque, né?
muito complexa, muito complexa. complexa mesmo. E até mesmo é muito difícil falar isso como mulher, uma situação nesse sentido, de ter vivenciado isso, essas legislações, tudo isso tem todo um estudo, tem as questões científicas, tem toda essa situação. Mas o principal é que sempre procura um acompanhamento, junto ao seu posto, orientações e principalmente informações de como resolver a melhor forma de resolver. Aqui também no Brasil tem essa questão de que, assim, foi visto o quê? Que o aborto ele acontece de toda forma, né? Assim, então a lei quer acompanhar a prática social também, a gente tem essa premissa, né? Então, assim, ele é proibido quando não é nesses contextos que a gente tem pela legislação, né? Tanto a questão do estupro como o feto anencefalo. Mas aí se vê um grande índice de mulheres que abortam de toda maneira, mesmo com a proibição do aborto, né? Então, assim, um índice altíssimo e que morrem pelo fato de fazerem abortos clandestinos, né? Então, é por isso que se discute essa questão no Brasil também. Muito bem, Ricardo Soares, canal Política com Visão. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve, comenta e compartilha o nosso vídeo. Todo dia tem um vídeo diferente aqui no nosso canal. Hoje, nessa entrevista, é um bate-papo jurídico com a doutora Riviane e a doutora Liliane aqui no canal Política com Visão. A doutora Riviane, eu cheguei aqui, ela já vem da luta. Doutora, foi que houve uma blitz? Pode falar para o pessoal aí, foi que houve a senhora inserida aqui na sociedade mais ainda de Cajazeiras, trabalhando, fazendo com que a mulher coloque-se no seu lugar de que mulher é mulher e deve ser tratada como uma rosa, como tem sem essa faca aqui na mão. Fica à vontade, fale do evento que teve hoje aqui. Nós estamos, o município, durante essas 2 semanas, com diversas atividades. Teve uma blitz educativa, no qual foi entregue panfletos, adesivos. Não é uma ação apenas para março, é algo que tem que ser contínuo, né? À toa que o CRAN está à disposição para acolher todas as mulheres. Estamos lá com uma equipe multidisciplinar, para ouvir e, a partir desse acolhimento, traçar mecanismo para que ela consiga, através de toda a rede de apoio, sair desse movimento. Nenhuma mulher, ninguém merece passar por violência. Essa foto, o Ricardo vai mostrar para vocês, da rosa, em seguida dessa rosa que tem essa faca, infelizmente são os ciclos vivenciados de violência. Muitas mulheres, no âmbito dentro da sua residência, vou falar do contexto do companheiro, do esposo, sendo ele agressor. Ele acaba acontecendo a violência, seja ela psicológica, no sentido de isolar a mulher, de afastar ela, sexual, de obrigar ela a ter essa relação não consentida, a força, ou justificar porque são casados, porque é necessário, que é o dever da mulher, isso é um crime. O patrimônio, como destruição de algo seu. Quando acontece isso, vem aquela situação de lua de mel, pedir desculpa, de não vai acontecer, de algumas vezes presentear, outras vezes mudar por alguns dias essa atitude de recebê-la bem, de fazer algo que você goste. Isso é um ciclo. Mas, infelizmente, se não for cortado, ele voltará. E voltará pior, de que sempre vai ter um plus. Quando acontece a violência, muitas vezes você se sente culpada. Não, mas fui eu que provoquei, não era para eu ter vestido essa roupa, ele havia bebido, se ele não estivesse embriagado, se ele não tivesse usado entorpecente, sempre vai ter uma justificativa. Se eu não tivesse feito isso. Então, muitas vezes, nós mulheres nos vemos, sabemos que está errada a situação, mas em alguns momentos tentamos compreender, eu não vou dizer justificar, que com certeza sabemos que isso não é correto. Então, esse ciclo, ele tem a lua de mel, vem todo o cuidado, que eu digo que isso é uma forma de camuflar o que vem depois, mas infelizmente volta. E quando volta essa violência, dependendo da forma, pode vir sim a ser a ponto da física, de uma lesão muito grave, de uma situação que você talvez não consiga sair, a vir um feminicídio. Então, não permita. Não é só não permitir. Busque ajuda. Não tenha vergonha. Não sinta-se que se eu não tivesse feito isso. Aconteceu a violência. Procure.
procure um posto, procure o CRAM. Se você não consegue imediatamente procurar a DEAN, ou entrar em contato com os 180, o 190, que é da Polícia Militar, o 97, que é da Polícia Civil, o Disque 100, procure um acompanhamento psicológico, procure conversar no seu posto e, a partir daí, procure articular meios de sair dessa violência. Porque não permita ser estatística, não permita que sua família não a tenha, não permita que seu filho não tenha, e não permita você passar por isso. Não merecemos passar por isso. Então, acho que o que a gente falar aqui sobre mulher, sobre nós, sobre conquista, temos muito, mas temos desafios. Desafios no âmbito do trabalho, porque com tantas e tantas obrigações, porque muitas vezes temos que ser perfeita no lar, como esposa, como mãe, porque até mesmo dizer, não, eu não quero ser mãe, eu decidi não ser mãe, eu ainda sou julgada porque eu preciso ser mãe e amar incondicionalmente meus filhos, porque se eu não amar, eu estou errada. Tenho que cuidar? Tenho, mas é um conjunto. Se você tem uma família, cada um tem responsabilidades. No âmbito do trabalho, muitas vezes nós mulheres não conseguimos ter grande êxito ou até mesmo tanta carga horária de trabalho porque a gente quer que é perfeito em tudo. Nos cobram perfeição e não somos. Não somos perfeitas, somos mulheres que diariamente buscam o melhor, levantam, buscam trabalhar, buscam cuidar de si, cuidar da família, seja mãe ou não, mas o que eu vejo, todo essas conquistas trazem mais e mais desafios, porque diariamente precisamos enfrentar algo. E estamos aqui para enfrentar, tenha certeza. Violência, não permita. Aconteceu, você é vítima. Nada justifica o que aconteceu, procure ajuda. Não conseguiu naquele momento sair de casa, converse com alguém de sua confiança, que possa lhe levar a ter caminhos, porque sair existirá. Um adendo com relação a essa questão do trabalho, assim, aqui tem dois pontos que eu acho assim, interessante que surgiu a partir do trabalho, né? Assim, primeiramente, não no contexto do trabalho, mas que também existe, que é o assédio sexual, né? Aí a gente tem alguns tipos penais que são voltados, basicamente, assim, não é só para mulher, mas a vítima é majoritariamente mulher, né? O assédio sexual, aí você tem o assédio moral. O assédio moral ele surgiu mais no quesito, um tipo de assédio que surgiu no âmbito trabalhista, né? Que é aquela questão de você cercar a pessoa, diminuir, usar da sua posição hierárquica para poder ter um controle sobre aquela pessoa, reprimi-la, humilhá-la, coisas do tipo, né? E a gente vê assim, não é só mulher que sofre, mas é como eu costumo dizer, acaba sendo mais mulheres que acabam passando por uma situação desse tipo. Então, assim, você vê, teve que apesar dos avanços, o assédio moral saiu daquele âmbito da CLT, não sei se ela estava agora não tenho certeza se estava na CLT, mas saiu desse âmbito para o Código Penal, né? Hoje em dia tem uma pena para o assédio moral, hoje em dia realmente foi tipificado, né? O assédio sexual a gente já tinha, né? Assim, já há um tempo já vem, mas aí você tem um outro tipo penal que é a importunação sexual, que é uma questão mais recente, que é aquela questão de você praticar, o homem principalmente, não, mas pode acontecer o oposto também, mas praticar atos de satisfação para satisfazer a própria lascívia. Então, assim, isso surgiu com o fato de uma mulher né, o que impulsionou a criação desse tipo penal foi uma mulher estar num ônibus e um homem acabar ejaculando nessa mulher. Então, assim, é uma questão de toque, aquele famoso toque que você passava por isso numa festa, num lugar assim público, de aglomeração, né? Virou um tipo penal que foi importunação sexual, só que é só mais recente. Interessante que para a interpretação virar estupro, depende só do delegado, né? Pois é. Porque está bem parecido, porque estupro não é só o ato sexual. Exatamente. Aí você tem a importunação, agora fica um pouco confuso, né, para muitas pessoas. Dependendo da situação em si, da situação concreta. Mas o importante são esses avanços, né? Coibindo e principalmente não permitindo até mesmo a conscientização, saber que existe um tipo penal que pode vir a punir essas situações graves. E uma coisa assim que eu percebo, que eu acho muito interessante, que eu estava vendo sobre isso assim, recentemente, aí você vê, existem os tipos, existe toda a conscientização, existe toda
a discussão acerca disso, mas realmente os índices só aumentam. Casos de assédio sexual em instituições de ensino. É uma coisa que eu achei, assim, li sobre isso, vivenciei não fui vítima disso, mas vi de perto algumas situações acontecerem, também fui professora, então assim, a gente sabe o que acontece entre adolescentes, etc. E entre a questão hierárquica do professor com relação a alunos, né? Então assim, eu estava vendo uma matéria da CNN do ano passado, dizendo que basicamente, acho que de um número X de professores denunciados em um determinado período de tempo, em 10 anos, vamos supor, acho que foi, se não me engano foi 10 anos, houveram cerca de 200 e tantas denúncias de alunas contra professores, mas apenas 6% desses professores foram realmente exonerados dos cargos. Então você vê que assim, a gente falha em algum ponto, né? O Estado falha em algum ponto, as instituições falham em algum ponto, no sentido de não levar para frente algumas questões. Na escola hoje em dia está sendo muito complicado. Por isso que os pais também têm que educar os filhos, assim, nesse contexto que a importunação sexual, como eu falei, é um toque, né? Então, assim, na escola isso acontece bastante, não é à toa que a doutora Riviane pelo CRAN, então, assim, o projeto, essa semana todinha, durante um período muito grande, eles não estão só fazendo essas blitz na rua, estão indo realmente em escolas, em diversos âmbitos institucionais, para que a informação chegue até essas pessoas, né? Que não é só feminicídio em si. Então, a gente tem que conscientizar a partir da escola, mostrar essa questão que não é, o corpo não é não. Então, assim, é tudo isso que é uma questão a se pensar, né? E a sociedade tem que agir de uma maneira geral também. Muito bem, estamos chegando no momento final dessa entrevista, desse bate-papo jurídico. Quero aqui agradecer a doutora Riviane, a doutora Liliane, que abriram espaço aqui do seu escritório aqui em Cajazeiras para trazermos aqui essa conscientização, né, desse dia, que vai ser amanhã, Internacional da Mulher, que não fique só amanhã, que todo dia é um dia da mulher, da preservação da mulher, do combate à violência contra a mulher. Doutora, muito obrigado, fique com suas considerações finais aqui no programa, depois a doutora Liliane. Primeiro, agradecer a Ricardo, ao espaço, e explicar que hoje é um momento de conversa, mas isso tem que ser tratado diariamente. E minha mensagem é no sentido que nós, mulheres, evoluímos muito, mas temos desafios diários. E o principal, a base é a educação. A partir do momento que eu escuto, que eu vejo, mesmo que em casa eu sinta que não há um exemplo a ser seguido, eu tenho que ter consciência que não é não, que eu devo respeitar, e principalmente nas escolas, que possamos diariamente mostrar aos nossos meninos, nossas meninas, porque é a partir dali que se formarão grandes homens, grandes mulheres, a partir daquele momento que você chega, que você conversa, que você esclarece sobre violência, você escuta e você pode direcionar. Mas a minha mensagem principal é que precisamos diariamente de melhores condições de trabalho, precisamos de igualdade, precisamos de enfrentar inúmeras situações, e cada mulher enfrenta isso. Mas, principalmente, não devemos permitir que sejamos caladas, que sejamos apontadas, que sejamos julgadas. Nós, mulheres, precisamos de respeito e não a violência. Então, pessoal, muito obrigada. Estamos à disposição. Eu tô com o microfone, desculpa. E minhas considerações acerca disso, gente, também é essa questão, concordando com a doutora Riviane, que a informação, a educação é o primordial, é a base disso tudo. Fazer o adendo de que a sociedade está mudando, ela muda e a gente pode mudá-la, né? Então, assim, o anseio das mulheres é essa mudança, né? Então, nesse contexto, eu sempre falo que esse período também é um período em que você jogam luz sobre diversas mulheres em diversas situações, só que é uma questão que a gente tem que fazer constantemente, não é só nesse momento que você vai dar uma medalha para uma mulher desembargadora, que a gente vai colocar uma mulher num cargo de poder, que a gente vai trazer uma mulher para uma entrevista, ainda bem que Ricardo sempre está entrevistando a gente, então não é só por essa semana. E essa questão de que a gente realmente não deve desistir de avançar assim, nesse sentido. Então, você é vítima de qualquer coisa,
vítima de qualquer situação dessa que a gente falou, narrou, de qualquer tipo penal desse, você não se cale, você continue, você não desista, você não desanime, né? E sempre procure realmente ajuda. Né? Vamos evitar e vamos reduzir os índices de feminicídio nesse país com a ajuda de todos, creio eu, né? Que a gente procure. Muito bem, então chegando ao final dessa entrevista, bate-papo jurídico. Um abraço para todos. Vamos lá, dá um tchau lá pro pessoal lá. Tchau, gente.